Minha família não foi ao enterro do meu filho, mas me ligaram pedindo dinheiro. Então vendi minha parte da empresa e os abandonei. Um mês depois, havia 33 ligações perdidas. O relógio da parede marcava um tic-tac insolente, como se zombasse do silêncio pesado que dominava o apartamento. Helena estava sentada no chão da sala, o rosto inchado e pálido, as mãos apertando um envelope de certidão que ela não tinha coragem de abrir de novo. O nome de Léo, seu Léo, estava ali, ao lado de duas datas cruéis, a da chegada e a da partida, coladas uma na outra, como se a vida tivesse sido um erro de digitação. Ela respirou fundo, um fôlego curto, quebrado. O cheiro de flores murchando vinha da cozinha, onde 3 coroas de lírios descansavam num balde com água. Lírios para um bebê? Ela pensou com amargura. Quem inventou isso? Passou as costas da mão nos olhos. Ainda ardiam. Eu vou organizar tudo. Ela dissera para si mesma, para o teto, para o vazio. E organizou. Ligou para a funerária, assinou papéis, discutiu preços que ela não queria sequer pensar. Escolheu o caixãozinho branco porque disseram, fica mais delicado. Delicado. Outra palavra errada. Nada daquilo era delicado. Na véspera, ligou para a família. Um por um. A voz de Marta veio primeiro, rouca, cansada. Filha, Seu pai não está bem. Ele ficou tão abalado que passou a noite com dor no peito. Você sabe como ele é, mãe, Helena engoliu um soluço. Só quero vocês lá. Nem que seja por 5 minutos. Vamos ver, meu amor. Eu te ligo depois, não ligou. Ricardo atendeu no 3º toque, barulho de rua e risada ao fundo. Sinto muito, de verdade. É que surgiu uma reunião com o pessoal da obra. Assunto urgente. Urgente é enterrar meu filho, Ricardo. A voz saiu mais fria do que ela pretendia. Silêncio, um pigarro. Eu passo aí à noite. Te dou um abraço. Não passou. Carla mandou um áudio de 40 segundos dizendo que chorou o dia inteiro, que não tinha como encarar um cemitério, que estaria com Helena em pensamento. Helena ouviu 2 vezes e não respondeu. Pensamento não pega na mão. Não carrega peso, não assina nada. Na manhã do enterro, o céu estava de um azul esmagador, desses que doem nos olhos. O motorista da funerária, educado, abriu a porta traseira para o caixãozinho que parecia de brinquedo. Helena ficou olhando, como se alguém fosse aparecer por trás do muro com um megafone e gritar, corta! E então a cena recomeçaria do zero, sem o erro do roteiro. Ninguém apareceu. Na capelinha o espaço ecoava. O arranjo de flores parecia grande demais, o banco comprido demais, o tempo longo demais. Uma senhora que ela não conhecia acendeu uma vela e fez o sinal da cruz. Um funcionário aproximou-se, constrangido. Dona Helena, quando a senhora quiser, podemos começar a cerimônia. Pode começar, ela disse, respirando devagar, as mãos tremendo. Não havia ninguém da família. 2 colegas de trabalho passaram discretas, apertaram seus dedos, sussurraram, força. Uma delas chorou. Helena agradeceu com um aceno de cabeça. O resto foi um desfile de máscaras. O padre dizendo palavras que ela não podia ouvir. O coro do vento passando pela janela. O ruído abafado de passos ao longe. Em cada segundo, um nome. Léo, Léo, Léo. Era tudo o que respirava. Quando terminou, o coveiro gentil perguntou se ela desejava mais um momento. Mais um momento de quê? Ela pensou. De perder, de sentar vazia? Mas assentiu. Aproximou-se do caixão. Largou ali, com o cuidado de quem coloca uma pétala no rio, a chupeta azul que ela havia comprado 2 meses antes. Encostou a testa na tampa e ficou. Só ficou. Desculpa, meu amor, murmurou. Desculpa por tudo que eu não pude fazer. O cemitério devolveu silêncio, como costumam fazer os lugares que guardam o que não se explica. No carro de volta, ela finalmente abriu o envelope de certidão. Um quadrilátero de palavras frias se impôs. Um registro que cabia numa folha. A vida que coube em poucas linhas. Helena dobrou o papel com cuidado e o guardou na bolsa. Do lado de fora, pessoas atravessavam a rua, seguravam sacolas, discutiam no semáforo. O mundo seguia. O mundo sempre seguia. Em casa, ela desligou o celular e o deixou sobre a mesa. Não queria mais desculpas. Não queria mais promessas de eu passo aí depois. Abriu as janelas e o vento trouxe uma sequência curta de sons. Um cachorro latiu, uma criança riu, alguém bateu palmas em algum lugar. Helena fechou os olhos por um instante,
como quem tenta segurar a água da maré com as mãos. A maré passou por ela mesmo assim. No fim da tarde, o telefone fixo tocou. Ela não lembrava a última vez que alguém ligara ali. Deixou tocar. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, atendeu. Alô, Helena? A voz era dura, marcada por uma impaciência conhecida. É o seu pai. Ela encostou o ombro na parede como se precisasse de uma muleta invisível. Oi, pai. Como você está? Perguntou rápido, como quem risca um item de uma lista. Como eu estou? Ela repetiu, um riso sem humor secando na garganta. Enterrei o Léo hoje. Um silêncio curto, barulhento. Ele limpou a garganta. Eu sei. Sua mãe me contou. Foi uma pena eu não conseguir ir. A desculpa veio como sempre vinha. Exata, magra, eficiente. A gente estava com um problema grande aqui. A empresa está atravessando uma fase complicada. Você sabe como é. Sei, ela disse, percebendo o tom pragmático que se aproximava. Eu imagino que você não ligou para saber como eu estou. Não fala assim comigo, ele retrucou seco. Claramente me importo com você. Mas eu preciso ser objetivo. Sabe que eu sempre fui. Helena ouviu um tilintar de gelo do outro lado, talvez um copo sendo pousado na mesa. Sentiu a raiva se mexer lá no fundo, lenta, mas viva. Fala, pai, Ricardo me disse, ele continuou, que você tem uma reserva financeira, certo? Aqueles recursos que ficaram investidos, lembra? Você e seus irmãos são sócios, todos sabem onde está o dinheiro. Eu sei, disse Helena, a voz baixa. É, e a empresa precisa. As palavras saíram, enfim, do jeito que sempre saíam quando ele não queria rodeios. Precisamos de um aporte rápido. Um alívio de caixa para segurar a folha e os fornecedores deste mês. 2 meses no máximo, e devolvo. Você sabe que eu sempre honrei meus compromissos. Ela fechou os olhos, uma pontada seca começando atrás deles. Você está me ligando no dia do enterro do meu filho para pedir dinheiro para a empresa? Não fala assim. Ele reclamou como quem se sentisse injustiçado. Eu liguei porque é urgente. Negócios não esperam, Helena. Você cresceu vendo isso. E, aliás, essa empresa é sua também. Se ela cai em cima de você. Helena olhou ao redor. O arranjo de lírios, a chupeta faltando. O bolo de contas na bancada, o bilhete da funerária com um telefone de plantão. Tudo numa moldura de tarde que escurecia. A pele dela arrepiou. E onde estavam os negócios quando eu precisei de um ombro hoje de manhã? Perguntou quase num sussurro. Isso é golpe baixo, ele respondeu irritado. Eu não vou discutir sentimentos com você. Eu estou falando de números, de prazos. A empresa precisa de 100 mil agora. Se você puder transferir ainda hoje, eu te mando os dados do jurídico para formalizar tudo bonitinho. Helena apertou o telefone contra a orelha. O silêncio tomou forma em sua boca, grosso, cheio de significados que ela não tinha forças para pronunciar. Do outro lado, a respiração do pai. Então, consegue fazer essa transferência hoje? Helena ficou alguns segundos em silêncio, o telefone ainda encostado ao ouvido, enquanto a pergunta do pai. Consegue fazer essa transferência hoje? Recuava como um prego sendo martelado sempre no mesmo ponto. Havia uma nova temperatura dentro dela, uma frieza estranha que afastava o nevoeiro do luto e dava contornos nítidos às coisas. Não, pai, disse enfim a voz lisa, sem altitudes. Hoje não. Nem amanhã. Nem nunca mais. Como é que é? Roberto engasgou do outro lado. Helena, não seja dramática. Estamos falando de negócios. Negócios. Ela repetiu, provando a palavra com um amargor quase doce. Talvez sendo mais, foi isso que restou entre a gente, né? Não distorce. Ele tentou. Chega. Ela respirou. Eu enterrei meu filho sozinha. Você me ligou para pedir dinheiro. É isso que eu precisava ver. Do outro lado, silêncio. Depois um riso curto, incrédulo. Você está sensível. Eu entendo. Ele usou o tom de quem coloca uma toalha úmida sobre um incêndio. Amanhã conversamos. Manda o comprovante e... Ela desligou. O bip seco no fone parecia um ponto final, escrito com caneta preta. Helena pousou o aparelho na mesa e encostou a testa no vidro da janela. A cidade acendia suas luzes como um tabuleiro de xadrez. Ela ficou olhando até que os próprios olhos ardessem. Quando ergueu a cabeça, já sabia o que fazer. Pegou o celular, ligou para um número que guardava havia meses. Desde uma conversa hipotética que tinha mantido com um advogado indicado por uma colega. Doutor Álvaro, aqui é a Helena.
Sim, aconteceu tudo. A voz dela parecia outra. Eu quero iniciar a venda da minha participação. Hoje ele hesitou por um segundo. Podemos começar os trâmites agora. Você tem acesso aos contratos sociais, ao acordo de acionistas, à última avaliação. Tenho tudo digitalizado. Eu mando em 10 minutos. Ótimo. Ele mudou o ritmo eficiente. Precisamos de uma avaliação independente, mas conheço 2 casas que podem fazer isso em regime de urgência. E já tenho um comprador interessado no setor. Não é leilão, mas pode ser rápido se você estiver decidida. Eu estou. Entenda, haverá resistência. Eu conto com ela, disse, e desligou. Em seguida, abriu o grupo de família. Família, diretoria. Começou a digitar. Parou, apagou. Abriu uma conversa privada, primeiro com Marta. Mãe, a partir de hoje eu não participarei mais da empresa. Iniciarei a venda da minha parte. Te aviso por aqui quando os advogados notificarem formalmente. As 2 setinhas azuis surgiram quase instantaneamente. Filha, pelo amor de Deus, não faça nada precipitado. Seu pai está nervoso, mas... Helena digitou. Eu não estou nervosa. Estou lúcida. Enviou a mesma mensagem adaptada para Ricardo e para Carla. Com Ricardo, as setinhas ficaram cinzas. Carla respondeu com um áudio longo, que Helena não ouviu. Apagou sem abrir. Na manhã seguinte, o escritório de Álvaro cheirava a café e a papel novo. Ele colocou à frente dela uma pasta clara. Você é majoritária. Com a sua assinatura e cumpridas as cláusulas do acordo, direito de preferência, prazos, notificações, a venda pode ser fechada sem o aval deles. Vão tentar impedir com liminares, mas não tem base jurídica se seguirmos o rito. Vamos seguir o rito, ela assentiu. Tem certeza de que quer comunicar agora? Quero. Ela ergueu o queixo. Quanto mais rápido doer, menos tempo eu perco. O primeiro e-mail partiu às 10h12. Notificação de intenção de alienação de participação societária. Seguiram-se as mensagens protocolares para o jurídico da empresa, para o escritório que atendia Roberto e para o próprio Roberto. Às 10h19, o telefone de Helena vibrou. Papai, o que é isso? A voz dele já vinha alta. Que brincadeira é essa, Helena? Nenhuma. Ela olhou para Álvaro, que sinalizou com a cabeça para manter a calma. Estou vendendo minha parte. Você não pode fazer isso sem... Ele gaguejou procurando um muro. Sem conversar comigo. Eu tentei conversar ontem. Você pediu 100 mil, isso é mesquinho. Ele bufou. Pense no legado da família. O meu legado foi enterrado anteontem. Ela disse, e a frase atravessou os 2 lados da linha com o peso de um cofre caindo. Eu estou pensando na minha vida. Você está sendo influenciada por alguém. A voz baixou um tom venenosa. Isso tem dedo de quem? Daquele advogadozinho? Tem meu dedo. Só o meu. Ela encerrou. Qualquer coisa, fale com o Dr. Álvaro. Ele está em cópia. Passou o resto do dia respondendo a perguntas objetivas, assinando digitalmente, abrindo a conta Scroll para depósito, enviando PDFs que nunca tinham sido tão necessários. O luto, que até ontem era um mar sem bordas, se transformara num corredor estreito por onde ela caminhava com passos duros, cada documento uma porta fechada atrás de si. À tarde, veio a primeira reação pública. Ricardo escreveu no grupo, genial, Helena. Vender no pior momento. Parabéns pela visão. Carla completou. Isso vai destruir a empresa e a nossa família. Você é cruel, Helena respirou os dedos firmes. Cruel foi me deixarem sozinha. Silêncio. Às 18h40, Álvaro ligou. Temos uma oferta vinculante. Boa. Acima do piso. Ele parecia satisfeito, mas se conteve. Se aceitar, fechamos due diligence em poucos dias. Posso mandar? Mande. Na noite seguinte, Helena se encontrou com a compradora numa sala de reuniões arrumada demais. Uma mulher de blazer cinza, sorriso contido, aperto de mão firme. Sinto muito pela sua perda, disse a executiva com genuína contenção. E agradeço a confiança. Vamos honrar a transação. Eu só quero seguir adiante, respondeu Helena. Os dias seguintes foram um desfile de advogados, contadores e contratos. Roberto tentava cercá-la por todos os lados. Estou indo aí agora, ele escreveu. Não venha, ela respondeu. Você não pode me impedir de ver minha filha. Ele insistiu. Pode me ligar pelo advogado.
Ricardo mandou prints de planilhas, sublinhando números em vermelho como quem sangra pelos olhos. Olha o que você está causando. Carla apelou para a culpa. A mãe está chorando. Marta enviou uma foto da sala vazia da casa deles, com a legenda: seu lugar está aqui. Helena olhou a imagem por 20 segundos, lembrando dos natais, das cadeiras cheias, dos copos com marca de dedo. Depois bloqueou o grupo. Criou um novo contato no telefone. Roberto, jurídico. E silenciou. No sexto dia, às 11h07, Álvaro abriu um sorriso discreto. Fechou. Ele girou a pasta para ela. Assina aqui, aqui e aqui, ela assinou. A caneta correu macia, como se escorregasse sobre gelo. Do outro lado da mesa, a executiva confirmou no laptop. Transferência realizada para a conta escrow. Contra prestações liberadas conforme cronograma. Parabéns. Helena recebeu o e-mail do banco segundos depois. O número era grande, impessoal, quase indecente. Não havia glória. Havia apenas uma sensação limpa de alça solta, de corda cortada. O telefone vibrou sem parar. Primeiro, Roberto, o que você fez? Ele não perguntou, acusou. Você destruiu a empresa? Eu não destruí nada, disse Helena pacífica. Eu saí. Você não tem esse direito. Tenho todos. Ele ficou alguns segundos silencioso e quando voltou era outro timbre. Você é igual à sua tia, ingrata, traidora. Cuspiu as palavras como sementes amargas. Isso não vai ficar assim, vai. Ela respondeu e desligou. Ricardo veio na sequência. Você é um erro de cálculo, Helena. Um erro emocional. Ela digitou devagar, cada letra uma pedra. Eu só calculei o que vocês valiam para mim. Carla mandou 3 áudios. Helena não ouviu. Em seguida, vieram os e-mails do jurídico deles tentando questionar cláusulas, sugerindo má-fé, pedindo reuniões de família. Álvaro respondeu com anexos, páginas, jurisprudência. Curto e frio. Na noite do fechamento, Helena voltou para casa andando. O céu tinha um tom azul que ela não reconhecia mais, mas que não doía. Entrou, acendeu uma luz, fechou as cortinas. Pegou a chupeta azul na cômoda e a colocou num pequeno baú de madeira, junto com uma mecha de cabelo que nunca existiu e um macacão que nunca foi usado. Fechou o baú e sentou no chão. O celular vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Helena, sou eu, Marta. Peguei o telefone da sua tia. Sei que você não quer ouvir, mas, por favor, não nos apague da sua vida. Ela olhou para o teto. As linhas de gesso formavam um mapa sem destino. Por um instante, quase respondeu. Em vez disso, abriu o aplicativo do banco. A transferência final caiu. Um aviso curto, verde, definitivo. Ela fez então o que havia prometido a si mesma. Entrou no Internet Banking, reorganizou aplicações, transferiu valores para contas em seu nome, encerrou conjuntos de assinaturas conjuntas, desligou cartões adicionais, rescindiu garantias pessoais que sustentavam empréstimos da empresa. Depois abriu o e-mail e enviou uma última mensagem ao advogado. Conforme combinado, finalizei todas as movimentações. Seguem os comprovantes anexos. Obrigada por tudo. Fechou o laptop. A casa ficou em silêncio. E pela primeira vez desde que a vida rasgou por dentro, Helena sentiu que o chão era firme de novo. Não havia consolo, mas havia linha. Não havia abraço, mas havia margem. Ela respirou fundo, lenta, como quem tira a cabeça da água depois de muito tempo submersa, e deixou que a noite chegasse com sua calma austera. Após a conclusão do negócio, Helena transfere todo o seu patrimônio, garantindo sua total independência. O ônibus virou a última curva da rodovia e a faixa de mar se abriu do lado direito, límpida, como uma página nova. Helena olhou pela janela e inspirou o cheiro salgado que atravessava o vidro. Aquele mesmo cheiro que, anos antes, costumava significar férias, agora significava ausência, um vazio organizado. Levava apenas uma mala média, uma mochila e uma caixa pequena com o baú de madeira, onde dormiam a chupeta azul e o macacão dobrado. Desceu na rodoviária de uma cidade onde ninguém a esperava. O letreiro dizia o nome com letras gastas e um peixe pintado ao lado. Ninguém a reconheceu. Melhor assim. O taxista encostou o cotovelo na janela. Para onde, moça? Helena tirou um papel do bolso com um endereço anotado à caneta. Rua das Conchas, 134. É uma casa de aluguel. Sei onde é. Ele assentiu, girando o volante.
Tranquila, 2 quarteirões da praia. Bom lugar para recomeçar, ela não respondeu. Reparou nas casas baixas, nos muros baixos, em varais com toalhas coloridas, em pranchas encostadas nas garagens. O carro parou diante de um portão de madeira, já meio desbotado pelo sol. Uma mulher de vestido estampado esperava na calçada. Helena. Tá surpresa, sorriu estendendo a mão. Eu sou a Célia, dona da casa. Seja bem-vinda. Obrigada, entraram. A casa tinha 2 cômodos e um quintal com um coqueiro torto. O chão de cimento queimado brilhava de tão limpo. Eu deixei uns pratos, talheres, roupa de cama. Se precisar de mais alguma coisa, me chama no portão, que eu moro ali do lado. Célia apontou um sobrado baixo pintado de amarelo. Ah, e essa rua é muito segura. A gente se conhece por nome. Vai gostar. Helena passou os dedos pela parede fresca, como quem confirma que aquilo era real. Abriu a janela do quarto e sentiu o vento mais perto. Quanto à internet, ela hesitou. Aliás, eu não vou precisar. Pode cancelar, por favor? Célia arqueou as sobrancelhas, surpresa suave. Cancelo. Faz bem um silêncio às vezes. Meu neto vive grudado no telefone. Parece que mora dentro dele. Helena sorriu de leve. A dona respirou fundo e baixou o tom. Se quiser conversar, eu sou boa ouvinte. Se não quiser, eu sou boa vizinha calada. Você escolhe. Por enquanto, boa vizinha calada, Helena disse sincera. Obrigada por entender. Fecharam o contrato no caderno de capa dura de Célia, com recibo assinado à caneta. Quando a vizinha saiu, Helena trancou a porta, pegou o celular, entrou nas configurações e apertou Restaurar padrão de fábrica. O aparelho piscou, apagou, renasceu vazio. Na operadora, na tarde seguinte, compraria um chip novo com outro número. As redes sociais, ela já havia encerrado na noite anterior à viagem, 1 a 1 perfis desativados, grupos excluídos, fotos baixadas numa pasta que agora estava num pendrive. O gesto final foi breve. Tem certeza? Ela tinha. No primeiro dia andou descalça pelo quintal, sentindo o chão morno. Cozinhou arroz com alho e um ovo frito com a gema mole, mastigando devagar, como se aprendesse a comer de novo. À noite anotou num caderno de capa lisa: dormir cedo, acordar cedo, caminhar. Escreveu embaixo: procurar terapeuta. Na manhã seguinte, às 6, foi até a praia. A areia fria cedeu sob seus pés, e quando a água tocou os tornozelos, Helena mordeu o lábio para não chorar. O mar subia e descia num ritmo que nada exigia dela. Ficou ali por longos minutos, repetindo mentalmente um gesto. Inspirar, segurar, expirar. Aos poucos o peito não pareceu tão justo. Bonito, né? Uma voz comentou ao lado. Helena se virou. Um rapaz de barba curta, camiseta de algodão, tênis na mão. É, eu sou o Natan. Ele sorriu, apontando para o quiosque atrás. Trabalho ali, no café. Se quiser um pingado decente, é comigo. Fez um gesto de quem serve. Sem compromisso, claro. Obrigada, Natan, eu passo mais tarde, passou. O café veio quente e espesso, uma xícara pesada na mão. De turista? Ele perguntou sem pressa. De moradora nova. Recomeço? Algo assim, ele assentiu como quem entende sem perguntar. Então, se precisar de dicas, o peixe do seu Ademar, terça e sexta. A feira, sábado e olhou para os lados como quem partilha um segredo. Se a maré estiver baixa, vai lá na Pedra da Tartaruga. Tem um silêncio que arruma a cabeça. Vou anotar, Helena disse, com um sorriso pequeno que nem ela percebeu nascer. No terceiro dia, telefonou para o número que Célia havia lhe dado escrito num papel. Doutora Aurora, clínica. A recepcionista era doce e objetiva. Havia uma vaga na quinta, às 4 da tarde. Pode ser, Helena respondeu. Na sala da terapeuta, um vaso com costela de Adão, uma estante de livros e 2 poltronas claras. A mulher de cabelos grisalhos presos num coque sorriu com os olhos. Helena, bem-vinda. Obrigada. Você prefere começar de onde? Helena respirou, olhou para a planta e começou do fim. Meu filho se chamava Léo. A voz falhou no O. Aurora aguardou sem interromper. A sessão avançou como quem abre uma gaveta de cada vez. O parto, o silêncio da capela, o telefonema do pai, a venda da empresa, a mala no bagageiro do ônibus. E agora? Perguntou a Aurora no final. O que você quer fazer todos os dias por enquanto? Helena olhou a própria mão.
Acordar, caminhar, comer simples. Falar menos, respirar. E hesitou. Aprender a não esperar que toquem a campainha. Bom começo, Aurora disse, anotando. Vamos devagar. O luto é trabalho também. E você está trabalhando. Na volta, Helena comprou 3 tomates, uma cebola e um maço de cheiro verde no mercadinho. O dono, um senhor de boné, perguntou se ela queria fiado. Ela riu. Ainda não. Mas se eu demorar, você bate no meu portão. Combinado? Ele piscou. Sou o Ademar, do Peixe. A rotina veio como ondas pequenas que não derrubam, mas insistem. Manhãs de caminhada, café no Natan, almoço simples, tarde de leituras. Às vezes lavava o quintal ao som do vento. Outras ficava sentada no batente ouvindo a rua. O celular novo tinha poucos contatos. Doutora Aurora, Célia, Natan, café, Ademar, peixe. E nada mais. Célia aparecia de vez em quando com um prato coberto de pano. Fiz bolo de fubá. Aceita, aceito sim. Helena provou e sorriu. Tem gosto de casa, é a erva doce. Célia explicou orgulhosa. E você, moça, trabalha com o quê? Helena girou a caneca entre as mãos. Por enquanto comigo. Depois de um segundo, estou vendo a possibilidade de dar consultoria à distância. Sem, procurou a palavra, sem exposição. Mas não tenho pressa, não tenha mesmo. Célia deu um tapinha leve na mesa. O mar não tem relógio. No fim de tarde, Helena sentava-se no quebra-mar com seu caderno. Anotava coisas miúdas. Hoje o céu cheirou a manga verde. Uma criança me ofereceu um colchão. O vento entrou pela casa como se fosse morador antigo. Às vezes escrevia frases inteiras e apagava. Noutras deixava a página em branco e se contentava em olhar. Numa quarta-feira voltou à clínica de Aurora. A terapeuta serviu água. Como foi a semana? Silenciosa. Como eu queria. E o corpo? Aurora perguntou. Ele está lembrando de respirar. Às vezes esquece. Mas estou lembrando a ele. Aurora assentiu. Sente culpa em se sentir um pouco bem? Helena demorou. Sinto, confessou quase sussurrando. É como se eu traísse o Léo cada vez que o vento me acalma. Não é traição. A terapeuta não sermoneava. Constatava. É vida. Que a vida não cancela o amor. Helena respirou. Não respondeu. Não precisava. No café, Natan começou a entender os silêncios dela. De vez em quando deixava um pão de queijo a mais no pires. Brinde da casa. Você vai à falência assim, ela dizia. Faço o balanço com a maré. Ele devolvia. Rindo, uma tarde ele apontou para a praia. A turma da escola de surf dá aula de respiração na areia. Não precisa entrar na água, não. Ajude-se a cabeça. Helena considerou. No dia seguinte, sentou-se na última fileira, longe. O instrutor falava baixo. Inspira em 4. Segura em 4. Solta em 6. O mar faz isso sem contar. A gente conta só para lembrar. Ela fechou os olhos e obedeceu. O ar entrou organizado, saiu menos urgente. Na terceira rodada, o peito doeu menos. À noite, Célia bateu palmas no portão. Posso? Claro. A vizinha entrou com uma cesta de frutas. Ganhei da minha irmã. Toma uns maracujás. São bons para dormir. Obrigada, Célia. E se quiser companhia para ir na feira sábado, eu te levo. Só se quiser, tá? Quero, Helena disse, surpreendendo a si mesma. No sábado andaram entre bancas de cheiro forte, folhas, vozes. Helena escolheu bananas com cuidado. Como se tocar fruta fosse um jeito de ficar no mundo. Ademar estava lá com o peixe do dia. Já virou local, hein? Ele brincou. Vai levar posta ou filé? O que você recomenda? Posta para moqueca? Com calma, sem pressa. Helena sorriu, lembrando-se das panelas da mãe, dos domingos barulhentos. Sentiu a pontada perto do externo e esperou passar. Passou. Comprou a posta. No fim de tarde, o sol baixou numa faísca laranja sobre o mar. Helena colocou a moqueca no fogo, abriu a janela da cozinha e deixou o cheiro invadir a casa toda. Enquanto mexia com a colher de pau, o telefone novo vibrou. Era uma mensagem de um número que ela já conhecia. Doutora Aurora. Tudo certo para a quinta, diz esse os. Helena respondeu. Tudo certo. Apagou as luzes e jantou na mesa. O vento mexia a cortina com um cuidado quase humano. Depois escreveu no caderno. Hoje não esperei que a campainha tocasse. Naquela noite dormiu cedo. Sonhou com a praia vazia e um céu sem nuvens.
No sonho, Léo não aparecia. Não era ausência, era descanso. E quando acordou, ainda estava ali a cidade litorânea que ninguém da família conhecia. A casa de 2 cômodos, o coqueiro torto e a rotina simples que começava a se desenhar como uma linha fina e firme na areia. Não havia explicações enviadas, nem recados deixados. Só o mar, a terapia, o café de Natan, a vizinha de vestido estampado e o próprio fôlego, que devagar voltava ao lugar. Um mês depois, a casa já tinha o cheiro da vida nova. Sal, café passado na hora, folhas de pitanga que Célia deixava secando no parapeito. Helena acordou antes do sol e ficou alguns minutos deitada, ouvindo o rumor do mar, como quem encosta o ouvido numa concha. Levantou, ferveu a água, peneirou o pó no coador de pano e, enquanto o café pingava, abriu a janela da cozinha. O vento da manhã penetrou, frio e manso. No fundo da gaveta da mesa havia um embrulho de pano. O celular antigo, sem chip e sem bateria, dormia ali como um objeto de outro tempo. Helena ficou olhando para ele, a ponta dos dedos acima do tecido, sem tocar. Tomou um gole do café, apoiou a xícara, desdobrou o pano e ligou o aparelho na tomada. A tela demorou a acender, como se buscasse coragem no escuro. É só curiosidade, ela disse em voz baixa para a cozinha vazia. E curiosidade não manda em mim. Mesmo assim, esperou. O logo surgiu. O brilho aumentou e, de repente, uma avalanche de vibrações interrompidas. O celular lembrava todas as coisas de uma vez só. Uma bolha no canto direito informava: 33 chamadas perdidas. Roberto, Marta, Ricardo, Carla. Embaixo, uma fileira quase infinita de mensagens por abrir. O número não era grande. Era ensurdecedor. Helena respirou fundo e tocou em chamadas. A lista exibiu horários desencontrados, madrugadas e manhãs, intervalos curtos, insistência. Abriu as mensagens. A primeira de Marta, enviada às 6h12 de uma terça-feira. Filha, me liga, por favor. Estou preocupada. Seu pai não dormiu. Precisamos falar. Havia um áudio. Ela apertou play. A voz da mãe tremia num pranto contido. Helena, não faz isso com a gente. Eu sei que você está magoada. Mas a empresa está com problemas e seu pai é orgulhoso, você sabe. Me liga. Helena interrompeu antes do fim. Abriu a mensagem seguinte de Ricardo, enviada 40 minutos depois. Brilhante sua jogada estratégica. O fluxo está colapsando. Se sobrar alguma responsabilidade, ela é sua. Me liga agora. Em seguida, outro texto dele mais tarde. Ok, sem drama. O jurídico acha que dá para reverter, mas você precisa voltar. Sua parte aqui é necessária. Chega de birra. Ela fechou os olhos por um instante, como quem leva um respingo de óleo quente. Voltou à lista. Carla, 23h49 de uma quinta. Eu te entendo, mana, juro. Mas essa cidade pequena, você vai odiar. Aqui é sua casa. Volta, tá? Amanhã. A gente resolve tudo juntas. Logo abaixo, outro áudio de Carla, às 1h14. A voz vinha alterada, apressada, e no meio do relato, um soluço. O papai surtou. Disse que você traiu a família. Não sei o que fazer. Volta, por favor. Não faz a gente passar vergonha. Helena deixou o celular sobre a mesa e foi até a pia. Passou água no rosto e na nuca, como fazia antes de caminhar na areia. Quando voltou, havia parado de tremer. Abriu então a sequência de Roberto. O primeiro texto era curto, seco. Ligue. O segundo mais longo. A situação é simples. O contrato de fornecimento caiu. Seu contato era a âncora. Sem isso, os bancos fecharam as portas. Você conhece os números. Não seja egoísta. Em seguida, uma chamada de vídeo perdida. Depois, um áudio que começava com um suspiro pesado e seguia num tom que ela conhecia de reuniões de conselho. Você construiu isso comigo. Não vai destruir por capricho. A empresa é o legado da família. Volta e assuma o que você sempre soube que era seu. Dê sua cara. Abra as portas, assine. Amanhã às 9, reunião, entre. Seja adulta. Helena encostou as costas na cadeira e por alguns segundos observou o movimento da cortina. Pegou o celular de novo. As mensagens continuavam. Uma de Marta às 8h17 do dia seguinte. Filha, me dá um sinal. O teu pai está ruim. Ele se sente traído. Outra do meio da tarde de Roberto. Você nos deixou com a conta. Os funcionários cobram. Os fornecedores ligam sem parar. Essa é a hora de provar que você não é apenas uma investidora mimada. Apareça.
Ela riu curto e silencioso. Investidora mimada. Abriu mais um áudio de Ricardo, a respiração ao fundo acelerada. O conselho está se desfazendo. O comprador novo mudou metade dos processos. Sem você, os contratos não renovam. A equipe era leal a você. Eu avisei o pai que não era hora de brigar, mas ele... Você sabe como ele é. Me dá uma solução. Um caminho. Qualquer coisa. Alivia o caixa. Traz de volta os clientes. Você não pode sumir, pelo amor de Deus. Em seguida, outro 1 hora depois, do mesmo número, só que num tom diferente. Tá, já entendi. Você quer que a gente rasteje. Parabéns. Uma risada vazia. Espero que valha a pena. Espero que aí, onde quer que você esteja, o mar cante para você enquanto a casa pega fogo. Helena pausou o áudio, levantou-se e foi até o quarto. Abriu o baú de madeira, tocou a chupeta azul com a ponta dos dedos e o fechou de novo com delicadeza. Ao voltar à cozinha, estava mais leve. Sentou, rolou a tela. Havia por fim uma sequência de mensagens não lidas do grupo Família Diretoria. As cores dos nomes saltavam na tela. A primeira de Carla. Sabem a Helena? Ela sumiu. Em seguida, Marta. Não some, filha. Fala comigo. Roberto. Dane-se o drama. Ela sabe qual é o lugar dela. Ricardo. Eletricista aqui cortando luz da sede auxiliar. Maravilha. Obrigado. Família. Carla, meia hora depois. Isso é baixo. Roberto. Logo embaixo, baixo é abandonar pai e mãe. Marta, por fim, no começo da madrugada. Amanhã te busco onde você estiver, minha filha. Por favor. Helena deixou o grupo aberto, mas não respondeu. Tocou no ícone de áudio não escutado de Marta. A mãe sussurrou como quem fala no corredor de um hospital. Eu sonhei com você na praia, Helena. Você tinha o cabelo no vento e ria. De verdade. Faz tanto tempo que eu não te vejo rir. Se você ouvir isso, me diz se está bem. Só isso. Me diz se está respirando. Helena encostou a testa na quina da porta e fechou os olhos. Sentiu o cheiro do café esfriando. A casa quieta. O barulho de uma moto passando na rua. O pregão distante de um vendedor de pão. No bolso do short, o celular novo vibrava com o lembrete. Terapeuta. 16 Ela olhou de novo para o aparelho antigo. Respirou. E num impulso calmo, abriu a pasta de voz. Havia mensagens de fornecedores que antes a chamavam por nome próprio. Dona Helena, seu Roberto disse que a senhora cuida disso. Ajuda a gente? Um gerente de banco arfando pressa. Sem a sua assinatura não tem renovação. Eu segurei o quanto pude. Preciso de você. Um funcionário que ela lembrava pelo apelido, a voz no fio da emoção. Doutora Helena, a gente ouviu que vão atrasar a folha. A senhora sempre foi direita com a gente. O que vai ser? Ela encostou o celular sobre a mesa, como quem devolve um peixe ao mar. Ficou olhando o vazio por alguns segundos. Depois apertou voltar e escolheu a conversa de Roberto no topo, recém-atualizada. Outra mensagem tinha entrado há 20 minutos. Último aviso. Se não aparecer hoje, assumo que você está de má fé e vou acionar quem for preciso. Não brinque com fogo. Fogo, ela repetiu quase sorrindo, e pensou no comentário de Ricardo sobre a casa pegando fogo enquanto o mar cantava. O mar não canta. O mar respira. Encostou a xícara vazia na pia e pegou o telefone novo. Abriu o aplicativo de mensagens e escreveu para Célia. Café às 10? A vizinha respondeu com um emoji de coração e traga o bolo de milho. Em seguida, Helena mandou um tudo certo para a secretária da doutora Aurora. Voltou ao celular antigo. Havia uma última notificação piscando. Um novo e-mail, assunto urgente, plano de recuperação. Abriu. Era um documento de 20 páginas com tabelas e prazos, assinado por Ricardo pedindo colaboração de todos. Retorno de gestores-chave, Capital Ponte. No rodapé uma frase. Contamos especialmente com você, Helena. Vocês sempre contaram, murmurou. Só não contaram comigo. Passou as páginas por alto, reconhecendo a arquitetura daquilo tudo que já não morava nela. Lembrou-se de uma fala da terapeuta. O luto é trabalho também, era, e o dela estava adiantado. O mar soprou pela janela, levantando a ponta do papel. Ela fechou o e-mail, voltou à tela inicial e encarou o ícone do interruptor. O telefone vibrou pela última vez. Uma mensagem de Marta chegou no exato instante. Filha, eu rezei de madrugada. Senti uma paz. Não sei se foi em você ou em mim.
Se puder, acena. Se não puder, tudo bem. Helena apoiou o celular na palma, como quem pesa uma fruta madura. O relógio do aparelho mostrava 09:17. No caderno, sobre a mesa, ela havia escrito horas antes: hoje, caminhar cedo, comprar coentro, levar conchas para a Aurora. Olhou a anotação, sorriu de leve, voltou a encarar a tela. A clareza estava inteira, sem rachaduras. Os recados do passado eram barulhos de um quarto fechado. Eu ouvi, mãe, disse baixinho. Eu estou respirando. O dedo de Helena desceu até o botão de desligar. A tela perguntou: desligar o dispositivo? Ela manteve pressionado. O brilho diminuiu, as cores sumiram. O barulho do mar tomou o lugar das vibrações. O aparelho ficou negro, frio, inerte, e com ele aquela vida de chamadas, ordens e cobranças. Helena desliga o telefone antigo pela última vez, simbolizando seu rompimento final com aquele passado tóxico.